Boa noite, meus queridos irmãos que estão conectados conosco aí nessa live. Toda segunda-feira, Café com Bíblia. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus para conversarmos, né, meu amigo Jonathan, e refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre o que ela traz para as nossas vidas, para que possamos, né, praticar dia a dia da nossa vida e assim agradarmos a esse Deus tão poderoso e maravilhoso em nossas vidas. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Jaca. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Você que está chegando aí para acompanhar o estudo dessa noite, como a gente tem falado, né? Embora sem o café, a Bíblia está aqui, né? Eu trouxe minha caneca ali, ó. Mas daí não trouxe café, Alessandro. Daí falhou aí. Missão dada não foi cumprida. Então, pessoal, vamos pegando aí a Bíblia, pegando o caderno, a caneta aí, para que você anote, né, os versículos, anote os textos, anote o seu próprio comentário a respeito do que você entendeu, do que ficou pendente, a sua pergunta, para que a gente possa juntos aprender a palavra de Deus, né? Toda segunda-feira a gente tem aí o Café com Bíblia, estamos aí desde 2017, né, Alessandro? Faz um tempinho já. Se reunindo, agora em meio ao motivo da epidemia aí, a gente tem feito ao vivo. Começou nós dois, né? Começou nós dois. E aqui estamos nós dois. E aqui estamos nós dois. Mas vamos compartilhar, né? Palavra de Deus, aprendendo juntos, né? E compartilhando a informação. Então a gente pede que você compartilhe aí, não porque queremos mais pessoas assistindo, mas porque precisamos que você também participe do ID, né? E compartilhe a palavra de Deus, semeie a palavra de Deus. Quando você compartilha o vídeo aí, os seus colegas vão assistir, vão ver que você está vendo e vão visualizar junto conosco o estudo. Então eu te convido nesse momento a gente fazer uma oração para iniciar, né? Para que a gente tenha a direção do Espírito Santo sobre este estudo. Porque eu, o Alessandro, estamos aqui, somos apenas os instrumentos, né? Citando, falando, lendo a palavra de Deus, a própria Bíblia que você tem em casa. Então eu te convido agora nesse momento a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e fazer uma oração a Deus pedindo a direção dele. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos porque aqui reunidos estamos em duas pessoas, ó Pai, para falar da tua palavra. Tu sabes todas as coisas e nós pedimos o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, em nosso meio, sobre aqueles que nos assistem agora nesse instante, ó Pai, com o intuito de aprender cada vez mais sobre ti. Porque a tua orientação é que te conheçamos e prossigamos em te conhecer. E esse é o nosso desejo, ó Pai, de saber sobre ti, de fazer a tua vontade, de estar nos teus caminhos e andar segundo o teu querer, ó Pai. Então guia o nosso coração de acordo com a tua palavra, ó Pai. Que os nossos corações estejam abertos para recepcionar a tua mensagem, ó Deus. E é em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço nesse instante, ó Deus. Amém e amém. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de 3 aplicações da palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos falar que a palavra, ela te aperfeiçoa, ela nos aperfeiçoa, ela nos limpa e ela nos liberta. Vamos iniciar então lendo essa palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 4, no versículo 13 e o 14. Posteriormente, nós vamos estar lendo o versículo 23 até o 27, do mesmo Provérbios capítulo 4. Então, no versículo 13, a palavra de Deus nos instrui assim: retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porém, porque ela é a tua vida. Não entre nas veredas dos perversos e nem siga pelos caminhos dos maus. Aí então a gente leu o versículo 13 e o 14 nos dando a informação de que é para nós guardarmos a instrução. É para não largarmos dela. É para nós não andarmos pelos maus caminhos. Então, se a tua versão aí for um pouquinho diferente, não tem problema, faça a tua anotação, depois leia com tempo,
medita na palavra. Segunda-feira que vem eu quero ver se eu trago um estudo referente ao ato de ler e estudar, meditar e entender, compreender e saber o que está escrito. Então essa daqui é uma prévia hoje para que a gente compreenda, né? Como? Porque todo mundo lê a Bíblia, não é, Alessandro? Sim. Todo mundo lê a Bíblia. Mas não tem vezes que a gente está lendo a Bíblia junto com, vamos dizer assim, acompanhando um estudo, e de repente você passa por um texto que você já leu e você pensa assim, nossa, eu já li aqui e não tinha percebido. Exatamente. Isso acontece. Então será que não é que a gente compreende tudo, mas a gente vai entender o que Deus nos permitir receber a revelação dele? Porque Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 25 diz lá que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser se revelar. E aí que entra a questão de que todo mundo tem acesso à Bíblia, né? Pelo menos na casa todo mundo tem pelo menos uma Bíblia, né? Sim, isso é comum, né? O que a gente mais ouve, Jonathan, quando a gente fala sobre a Bíblia, as pessoas falam, não, mas eu leio a Bíblia, eu leio, só que eu não entendo. Exato. E aí que é o segredo. Quando a gente está disposto, pensa, em uma segunda-feira, o pessoal podia estar assistindo um filme, podia estar na casa da avó, na casa da tia, né? Na casa da mãe, quem já é casado, né? Tem sua própria casa, já formou sua família. Mas decide, por livre e espontânea vontade, no seu coração dizer, eu quero conhecer mais de Deus e ir acompanhar o estudo, né? Dedicar um tempo a escutar a palavra de Deus, e aí acontece de Deus vir a nos ensinar, porque houve desejo no nosso coração, entendeu? Então agora observa comigo o versículo 23, porque a gente viu que é importante que nós retenhamos a instrução. Como assim reter a instrução? Aí vai para você que está anotando. Se você está anotando, o que teria essa instrução que não é para nós largarmos dela, porque ela é a nossa vida? Em Romanos capítulo 15, versículo 4, Alessandro, diz assim: toda instrução foi escrita para o nosso ensino. Então, se foi escrito para o nosso ensino, não seria do nosso, vamos dizer assim, dever ler? Sim. Buscar conhecer? Então, sendo assim, a gente entra no versículo 23 aí do Provérbios capítulo 4, que diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Porém tu, desvia-te da falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. E os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Não retira o teu pé. E então o que a gente vê aqui? O versículo 23 ele entra com uma chave, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Não tem o ditado que a boca fala do que o coração está cheio? Sim, tem. A Bíblia mesmo, no livro de Marcos, fala sobre 12 desígnios do coração do homem, que cabe ao homem dominá-lo. Até a gente já trouxe um estudo aqui numa segunda-feira a respeito disso. Mas como que eu vou cuidar de mim para que os pés não resbalem nem para a direita nem para a esquerda? Já abra aí conosco aí o Salmos capítulo 32. Lá no Salmos capítulo 32, Deus nos deixa uma instrução muito simples. 32:1? 32:8. 8. Que vai falar de como é esse caminho que não é para nós resbaldar os pés. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Já parou para pensar nesse versículo? Já pensou nisso? É eu e o meu filho. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, né? E sobre as minhas vistas tu andarás. Aí o meu filho Vitor lá vem aqui com a gente no estudo e começa a mexer. Só do jeito de eu olhar para ele, ele sabe que ele está fazendo alguma coisa de errado e que ele tem que parar e que ele tem que se comportar, né? É a mesma coisa nós. No dia a dia, quando estamos só,
a Bíblia nos informa que Deus tudo vê. E sobre o olhar de Deus, eu vou fazer o que é certo ou o que é errado? Então, sobre as vistas de Deus, Ele espera que nós andemos pelo caminho que Ele está nos instruindo, porque nós entendemos o versículo 13 de Provérbios 4, retém a instrução. O próximo passo é ensinar-te-ei. Romanos, capítulo 15, versículo 4, tudo foi escrito para o nosso ensino. Então, quando a gente observa a palavra de Deus nesses pontos assim, nós entendemos que somos fracos, não podemos negar isso, né? Somos totalmente dependentes de Deus, né? Mas a palavra de Deus nos permite conhecê-lo. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. É aquele texto do apóstolo Paulo lá, mas a gente não vai falar do contexto do assunto. A gente só vai usar esse versículo aí, né? Que é possível conhecer a Deus. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Para que em mim habite o poder de Cristo. O que Jesus falou, o que Jesus Cristo falou a respeito disso? Aqui eu fiz uma anotaçãozinha aqui assim, bem assim, ó. Devemos nos preocupar com o que Paulo fala, não no que nele nós vemos, porque ele apresenta fraqueza, certo? Só que aqui o que ele fala é de grande importância, porque ele fala lá sobre o poder de Cristo que se aperfeiçoa nele. E Jesus Cristo, ele fala sobre esse poder em Mateus 22, 29, ele diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz que Jesus Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz que o Espírito Santo nos transforma de glória em glória na imagem de Cristo, o Filho amado. Então, a gente começa a observar que porque aqui estamos impregnados da palavra de Deus, o porquê do empenho e esforço em se manter discipulado no conhecimento das Escrituras? São perguntas que a gente deve fazer, mas por que eu tenho que aprender a palavra? Por que eu tenho que seguir exatamente Por o que que está eu escrito? tenho que caminhar conforme está escrito ali? Para que a gente esteja na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vivendo como eu quero, mas vivendo como Deus quer. Porque, primeiro de tudo, você já pensou quem é você aqui nesse mundo? Se for levar em consideração todas as pessoas, eu sou apenas mais um, né? Porque Davi, ele fala assim, que é o homem para que tu penses nele? Ele escreve os Salmos capítulo 8 lá. Ele fala para Deus, que é o homem para que tu penses nele? E se não me engano, em Eclesiastes também se fala que o homem e a sua glória, o seu poder é como a flor, né? Como a erva que seca, a flor murcha e cai, e desaparece. Exato, então a gente deve pensar assim, em meio a tudo que a gente vê escrito e tudo que a gente ouve, tudo que a gente aprende, ainda assim nós não somos um acidente. Nós não somos apenas mais um, mas nós somos alguém escolhido por Deus, separado por Deus, chamado por Deus, né? Escolhido. Jesus fala assim, eu vos escolhi e vos nomeei, e vos chamei e vos designei filhos, né? Lá em João capítulo 15, versículo 16, ele fala assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e que vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto vires a pedir ao meu Pai vos dará. Então a gente começa, de passo em passo, a gente começa a compreender um pouquinho do que Deus espera de nós. Nesse capítulo 15 de João que você citou, no versículo 1 lá, ele já diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? Exato. Se estivermos ligados nele, nós daremos os frutos. Sim. É assim que acontece o entender da palavra.
Não vai vir tudo numa vez, só cair a Bíblia inteira na cabeça do Alessandro ali. Mas eu citei o capítulo 15 sobre a escolha que Deus fez por nós, quando nós não merecíamos, éramos inimigos dele, né? Porque a Bíblia diz, sendo inimigos de Deus, Jesus veio e nos reconciliou consigo mesmo, né? E hoje temos acesso ao Pai. Mas você viu que quando eu mencionei o 15, você lembrou do 1. Uhum. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vem chamando a informação. Só que e Jesus diz assim que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas. E o Alessandro acabou de lembrar de outro versículo. Só que se ele não tivesse lido, se você não tivesse lido, como você lembraria? Eu lembrar do que eu não aprendi? Então, a gente precisa compreender. E para a gente entender como que a palavra aperfeiçoa, vamos lá em 2 Timóteo, todo mundo já sabe o versículo quase, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Como que a palavra aperfeiçoa? Ela aperfeiçoa assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Irmão, se a gente estiver muito rápido, vai anotando e depois dedica um tempinho a mais para você estudar o que você anotou, porque aí você ouviu e você escreveu. Você está um passinho à frente ali para compreender o que está escrito, porque você fez a tua própria anotação e depois você vai ler e vai compreender a respeito do que você escreveu e a respeito do que está escrito. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vem uma informação muito preciosa, que o apóstolo Paulo deixa para Timóteo dizendo assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ela nos aperfeiçoa, ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos educa na justiça. E justiça é um ponto muito importante na oração, né? Jesus ensina: buscai, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Em Romanos 8 diz: fomos justificados em Cristo. Então é muito importante a gente compreender a justiça. Em Romanos 1,17 diz que a justiça vem pela instrução da palavra. Então a gente precisa compreender. E a gente só está falando do que a palavra nos aperfeiçoa. A gente nem entrou na parte que ela limpa, né? A gente nem chegou lá ainda. Então, quando a gente observa a respeito de aperfeiçoamento, aí eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, né? Coisas da minha cabeça que ficou matutando na hora que eu tô lendo. Eu escrevi assim: o efeito gradual e contínuo da leitura, estudo e meditação nas escrituras é o nosso aperfeiçoamento. É o que vai nos aperfeiçoar. E aperfeiçoar é a arte de trabalhar um material bruto. Você já pensou por que Deus, quando foi fazer a arca lá, mandou pegar a madeira da casa? Madeira difícil de se trabalhar. Em que Deus falou assim: vou colocar o meu espírito sobre 2 homens lá que aprenderão a trabalhar a arte. Para trabalhar aquilo lá. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. E hoje eu e você somos o quê? Templos do Espírito Santo. E o que é mais difícil do que trabalhar com o ser humano? Então, a palavra de Deus, ela dia a dia vem trabalhar. Por isso que é importante a gente separar tempo, né, para a leitura da palavra. Até no programa com o Lorival, se eu não me engano, ontem, a gente comentava a respeito disso. Ele trouxe um tema que é a respeito, que ele traz o tema lá e ele citou a palavra julgamento, né? E naquela palavra julgamento ele disse que quando a gente julga, a gente faz com responsabilidade sobre habilidades que nós temos. Por exemplo, um juiz estudou para ser juiz, então ele julga com as habilidades que ele tem e se preparou para aquilo, né? E ouviu tanto um como o outro. Então é importante você separar um tempo para ler a palavra de Deus, porque o tempo que a gente gasta, né, que a gente investe, na verdade, lendo a palavra de Deus, ela vem nos aperfeiçoando, fazendo com que nós sejamos, aqui o apóstolo Paulo falou, que você citou, né, de glória em glória, chegando à imagem, né, de Cristo. Então, quando a gente começa a chegar de glória em glória na imagem de Cristo,
é que a gente está dando lado para a ação do Espírito Santo. A gente está sendo guiado pelo Espírito Santo. E esse é um ponto muito importante da gente ser guiado pelo Espírito Santo. Porque a gente vai sempre naquela de João, né? Que a gente lê e não compreende todo o texto e todo o contexto e pronto, aceitei Jesus, sou filho de Deus. Mas não é o que está escrito lá. Porque lá em João capítulo 1, versículo 12, onde fala que todo aquele que aceitar a Cristo como seu Senhor recebe o direito de ser filho de Deus. Ou recebe o poder de ser feito filho de Deus. Não está escrito claramente lá que é filho de Deus. Agora em Romanos capítulo 8, versículo 14, lá está escrito: aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, este é filho de Deus. E o que a palavra vai nos fazer a respeito disso? É isso que a palavra faz conosco. Ela nos dá crescimento no conhecimento do caráter de Cristo. Cada vez que a gente vai ver Deus falando a respeito de Cristo, o que dizia? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que melhor dar prazer, né? Na nossa atitude, no nosso jeito de agir. Porque tem gente que fala assim, não, mas eu tento fazer o certo, mas eu só penso errado. A Bíblia ensina no que pensar também. Ela dá uma lista lá bem extensa, né? E diz assim, nisto pensai. Só que daí a gente vai, levanta cedo lá para ir trabalhar, para cuidar do filho, para cuidar da casa, né? E vai orar. E o final da oração nossa é livrar-nos do mal, mas passa o dia inteiro pensando só no errado. Só procurando o mal para se safar, né? Não, mas se der errado aqui, eu vou fazer assim, assim, assado. Se é livrar-nos do mal, deixa Deus agir e começa a pensar no que a Bíblia diz que é para pensar. E aí a gente começa a ter um novo jeito, um novo estilo de vida, né? Porque a gente fala assim, muitas vezes, eu aprendi a adorar. Só que a adoração não é um jeito, não é um estilo, é um modo de vida, né? As minhas atitudes têm que glorificar a Deus. Jeremias capítulo 13, versículo 16 diz: dai glória ao Senhor, porque senão chorarei por vós, né? Porque terão sido levados a cativo novamente. Então a gente precisa compreender. E o que a palavra de Deus faz a respeito de nós nos tornarmos filhos de Deus, de nós glorificarmos a Deus com as nossas atitudes, com o nosso viver? O que ela faz? Ela confronta nós no nosso íntimo em relação aos pecados, em relação aos pensamentos, em relação às emoções, em relação às nossas ações, atitudes, às nossas práticas, né? Porque não é por nossa força ou aptidões que seremos transformados, mas pela ação do Espírito Santo, pela graça que nos alcança, que a gente viu o apóstolo Paulo citando ali, que no momento que ele se encontrava fraco, Deus falou para ele, é na tua fraqueza que a minha graça vai te bastar e você vai se glorificar por me conhecer. Basicamente, a gente tem que pegar o versículo ali, é esse resumão que ele dá. Então, é a graça que nos alcança que vai nos transformar. E como que ela nos limpa? Vamos ver lá o João, que a gente estava falando, o Evangelho de João, capítulo 15. O discípulo amado? Que fala lá da videira e dos ramos, que o irmão Alessandro acabou citando ali para nós ali. Qual a importância? Primeiro a gente vai falar de como a palavra nos limpa, né? E daí a gente vai falar do porquê a necessidade de ser limpo. Porque uma coisa é a gente entender que tem que ser. Outra coisa é a gente saber por que ser. E no versículo 3, Evangelho de João, o quarto evangelho, no capítulo 15, no versículo 3, vai falar lá para nós, lá, que a palavra de Deus nos limpa. Que diz lá, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, qual palavra é essa? É a Bíblia Sagrada, porque João, capítulo 5, versículo 39, Jesus vai falar com os fariseus e ele diz assim, vós buscais a vida eterna, contudo não quereis vir a mim. E é essa palavra que fala de mim. É como se a gente quisesse buscar alguma coisa fazendo ao contrário do que causa o resultado, né? Exatamente.
Querer a coisa certa, mas fazendo a coisa errada, né? Nós estávamos comentando também com o Lorival até ontem e foi interessante que muitas pessoas hoje em dia no nosso planeta, na nossa sociedade, busca certa tranquilidade, certa paz, certo descanso de uma maneira onde o resultado daquilo que a prática traz não é isso, né? Eu até citei que o mundo hoje busca uma paz que, se a gente for ver bem, né, talvez eu esteja errado, né, com certeza estou, mas se a gente for ver, o mundo busca uma paz, uma tranquilidade, uma vida boa que Adão e Eva tinham no Éden antes de pecar. Mas por quê? Porque eles tinham intimidade com Deus, eles conheciam Deus e eles sabiam que existia um Deus que estava olhando por eles. Então, basicamente, o que você falou aí é que eu não posso fazer a coisa certa do jeito errado. É? Não existe, né? Não tem como. Porque é a mesma situação quase idêntica que os fariseus e Jesus estavam passando ali, né? Jesus, só para questão de informação, né, para a gente ter o contexto aqui, só para você saber, se você quiser ler depois, João 5,39. Depois você lê todo o contexto para você compreender o que está dizendo. Mas Jesus chega e diz assim para eles, assim, ó: examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Contudo, não querem vir a mim. Está fazendo a coisa certa, lendo a Bíblia para ter a vida eterna. Aí leu a Bíblia, conheceu a Cristo, e não quer ir a Cristo para ter a vida eterna, sendo que a vida eterna vai falar sobre Cristo, vai mostrar Cristo. Cristo vai revelar essa vida eterna, e daí chega nesse ponto: bom, até aqui eu quero, daqui para frente eu não quero mais. Talvez nesse tempo aí, porque eles liam os profetas e Exato. o Pentateuco, né? Para nós hoje é mais simples. É mais simples, mas eles liam ali o Pentateuco, os profetas, né? E todos eles, e Moisés, desde lá do Pentateuco, apontavam para Cristo. Mas quando Cristo veio, eles viram um homem fraco, né? Vamos supor assim, porque eles imaginavam que vinha um Senhor que livraria eles da escravidão, porque naquele tempo eles eram escravos de Roma. Alguns, né? Porque outros aceitavam o que Roma impunha para que a vida deles não fosse atormentada, mas aceitavam aquilo e, vamos supor assim, casavam aquilo com o que eles entendiam da lei, né? E praticavam. Quando Jesus veio, Jesus apontou para eles: ó, o erro está nisso. Vocês leem, os escribas, vocês escrevem, vocês fazem menção da palavra, mas quando é para vocês aceitarem o que eu sou, para que eu vim e de quem eu vim, vocês não aceitam. É o fato de enxergar a verdade e dizer que é mentira. Né? E, então, a gente compreendeu, né, que não pode fazer a coisa certa do jeito errado, que não vai funcionar. Vai dar errado essa conta aí. Então, se a palavra nos limpa, é a palavra de Jesus, né? A palavra de Cristo, a palavra verdadeira, que diz ali em João, capítulo 15, versículo 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Como que acontece? Versículo 7. Então, se estamos limpos pela palavra que ele nos tem falado, isso só é verdade se o versículo 7 estiver acontecendo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Que Jesus está falando, é assim que funciona, se fizer vai dar certo. Você pega a receita de bolo lá, se você não pôr todos os ingredientes, alguma coisa vai dar errado no final, né? Aqui não é uma receita de bolo. Aqui é um manual de vida para você conquistar a vida eterna. Porque todos se encontraremos na eternidade. Alguns para o fogo eterno e alguns para a vida eterna. A gente sempre tem escolhas, né? E o que acontece a respeito disso? Da palavra nos limpar. Tem um porquê. E o porquê é o versículo 8. E Jesus explica: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Mas qual a importância de eu ser discípulo de Cristo? Como eu sei que eu sou discípulo de Cristo? Como saber se estou atendendo ao que ele está dizendo aqui, né? Quer ver? Vai comigo para João capítulo 8, porque nós vamos falar a respeito da palavra também libertar, né? E quando falo da palavra libertar, vem na cabeça qual versículo?
João 8,32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Como que acontece então a respeito de limpar? A gente leu ali João capítulo 15, versículo 3, versículo 7 e 8. E eu fiz uma breve anotaçãozinha aqui também, que eu descrevi assim: uma boa limpeza não ocorre sem um material adequado, né? E algum procedimento envolvido. A limpeza é necessária em qualquer ambiente que as pessoas vivam, proporcionando um ambiente limpo, adequado para se viver com saúde e conforto. Mas para isso é necessário envolver o hábito, né, de você manter aquilo limpo, a rotina de você estar sempre limpando e um cuidado nas tarefas no viver, né? E agora vamos para o lado espiritual. Nós somos casa do Espírito Santo, certo? Você concorda comigo? Se nós... Pode falar? Não, o apóstolo Paulo comenta isso, que somos templos, né, do Espírito Santo, né? Sim, somos templos, somos morada, somos habitação do Espírito Santo de Deus, né? Então, quando entendemos esse versículo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, quando entendemos que somos morada de Deus, compreendemos que não somos um acidente, voltando ao que nós estávamos falando no início, porque você compreende que você é alguém importante para Deus. Porque Deus escolheu você. Ele não errou quando Ele te chamou, né? Ele olhou para você e disse: eu vou morar ali. Entendeu? Então, você para e pensa assim: um Deus tão grande fez você dentro do coração dele, porque Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aí ele vai lá, cria você, forma você e vem morar dentro de você. Entendeu como que a gente vai lendo a palavra e ela vai fazendo sentido para nós? Então eu olho Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos elegeu nele, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Aí eu percebo que eu não sou mais um. Agora mudou o pensamento. Agora mudou o pensamento. Não sou apenas mais um, mas sim um escolhido. Exato. E é aí que a gente tem que entender, né? Ainda que a nossa mãe, nosso pai não tenha preparado, né? Ah, vamos ter um filho, o nome desse filho vai se chamar Alessandro. Deus já tinha escolhido. Deus já tinha separado. E o mais, Deus já tinha escrito uma história de vida para você. Porque o Salmo 139, versículo 16, diz que ainda que nenhum dos teus dias existisse, Deus já tinha escrito a tua história no livro dele. Ainda que os teus ossos eram informes, ele já tinha escrito todos os teus dias lá. Então agora mudou o pensamento, você não é mais um. Não. É. Nenhum de nós somos mais um. A gente, às vezes, na nossa, vamos dizer assim, falta de conhecimento, a gente diz, né? Eu sou só mais um aqui nesse lugar, nessa casa, nessa empresa. Quem sou eu, né? Que nessa diferença eu igreja. faço? Mas você é alguém que está aí para representar o reino de Deus, para representar Deus. Por que representar Deus? Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz que nós somos como embaixadores do reino. E quando falamos é como se o próprio Deus exortasse através dos nossos lábios. Já pensou? E aí a gente pergunta: o que você tem falado tanto durante o dia? E às vezes a gente fica, talvez alguém possa pensar assim, mas se eu falar de Cristo no meu trabalho, eu vou ser, né? Mas às vezes nas atitudes mais simples, né? Num comentáriozinho simples, né? Onde muitos esperam um comentário de vingança, de violência, e você traz o amor de Cristo. Um comentário onde pedem para que você fale alguma coisa e você traz aquela paz de Cristo. Você traz aquele... Por quê? Porque você entendeu, porque eu entendi que Cristo mora em mim e que de glória em glória eu estou me aperfeiçoando, parecendo-me com Ele. Então, são nos simples atos que a gente tem no dia a dia que vão demonstrar, né? Não precisa também você chegar no teu trabalho e querer converter todo mundo à força, né? Não, se eu não puder falar, se eu só viver o que eu tenho lido, Exatamente. que é o mais importante, né?
Às vezes eu quero sair falando do evangelho, mas nem eu vivo o que eu leio. Quando a Bíblia nos diz que é para praticar o que Isso é tem lido. perigoso, né? Jesus disse aos fariseus, se eu não me engano, né? Se eu estiver errado, você me corrija. Que eles estavam na porta. Mas eles não entravam e não deixavam que os outros entrassem também. Então, É vocês verdade. ficam parados na porta e não entram e não deixam ninguém entrar. Então, né, são hipócritas, né? Exato. E Jesus fala muitas coisas a respeito disso, né? A gente precisa ler mais, entender mais, conversar mais sobre a palavra, porque, vamos dizer assim, a dica de Deus para nossa vida é: medita dia e noite e não cesses de falar. E nós temos feito isso? Que nem se a gente fala e Deus exorta através do que a gente fala, é só a gente parar e pensar assim: hoje, durante todo o meu dia, o que tanto eu falei? O que tanto ocorreu, né? Entendeu? Então, voltando aqui, eu escrevi assim, ó: nós somos casa do Espírito Santo, somos moradas dele. E a palavra é o melhor material de limpeza. Pois o Espírito Santo é como um zelador, né? Ele quer aplicar a palavra em nós, pois ao limpar, ela vai nos purificar a alma e a mente, nos renovando e nos aperfeiçoando. Voltamos ao primeiro estágio. Porque eu não vou mudar da noite para o dia, né? Eu vou estar por um processo de transformação. Isso é importante a gente entender, né? Isso é muito importante. Eu não vou mudar da água para o vinho, né? Não vai acontecer comigo que hoje eu sou um, amanhã eu sou outro. Não, é um processo gradual. A Bíblia diz que é de glória em glória. E eu vou aprendendo a brilhar a luz de Cristo na minha vida. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Se eu represento o reino de Deus, eu tenho que andar brilhando essa luz dele por aí, né? Nossa, você viu como que o Jaca vivia e agora como que ele está? E gradualmente ele vai sendo transformado. Então a gente começou pelo aperfeiçoamento e agora a gente retornou no aperfeiçoamento. Por quê? Porque algo na minha vida foi aperfeiçoado, foi limpo, foi transformado e eu voltei a ser aperfeiçoado em outra área da minha vida que precisa de mudança, que precisa de transformação, que precisa ser mudado. E aí a gente entra em João capítulo 8, versículo 32, que vai falar lá: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é Que essa? verdade é essa? Exatamente. Será que a verdade que ela está falando aqui é as folhas com vários textos? O que você diz? Que verdade seria, vamos supor, uma verdade revelada? Uma verdade revelada, pode ser, dependendo de como a gente compreende o texto. Porque quando nós olhamos no início: conhecereis a verdade vos libertará. Aposto que muitos já pensaram assim, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus para ela me libertar. Sim, até certo ponto. Mas o que o texto está dizendo aqui é que eu preciso conhecer uma pessoa que se chama de a verdade. Uma pessoa que lá em João capítulo 14, versículo 6, se anuncia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade. Quem falou isso? Jesus Cristo. Conhecereis a Cristo, e Cristo vos libertará. Onde é que está escrito? Como que isso acontece, irmão? Nunca compreendi dessa forma. Veja comigo o versículo 36. Pensa no 32 e leia o 36. Pensa no 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Leia o 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora fecha o raciocínio, né? De que a verdade não é um texto, não é um papel, não é a Bíblia. Mas é uma pessoa. É alguém que eu preciso conhecer e ter relacionamento. Porque ele fala assim em Mateus 28: estou convosco até a consumação dos séculos. Você vê, é mais um ponto onde se confirma o porquê desta palavra ser escrita e estar disponível a todos nós. Se conheceres a verdade, então conhecereis a verdade vos libertará. 32. 36, seu filho vos libertar. Como vou conhecer a Cristo? Lendo. Exatamente. Porque se Cristo veio
e praticou o que praticou, fez o que fez, ensinou o que ensinou, né? E morreu morte de cruz, né? Tem um texto, se eu não me engano, Efésios ou Filipenses, não me lembro agora, que acho que é Filipenses, capítulo 2 em diante. Diz lá que Cristo foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então, se isso aconteceu, foi relatado, essa palavra chegou até nós. Não é a letra, mas sim um relacionamento que nós conseguimos criar, né, através do conhecimento que temos nesta palavra. E a palavra vai nos apresentar quem é o Cristo, Quem quem é o Jesus Cristo. Como a gente leu em João 5,39. Todo mundo vai ler a Bíblia dizendo assim, eu quero andar na vontade de Deus, eu quero ser segundo a vontade de Deus, eu quero viver de acordo com o que Deus quer para mim. E aí eu vou lendo a Bíblia, a Bíblia vai falando de Cristo e eu não enxergo Cristo na Bíblia. E aí é o que Jesus falou, buscam ali a vida eterna fala sobre mim e não querem vir a mim. Porque sempre vai existir pessoas distintas na Bíblia. Observa comigo aí, por exemplo, Jesus falando no versículo 28. No versículo, vamos ler o 27. Diz assim, ó: eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. E disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. A mesma promessa que ele deixou para nós, né? Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só. E porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então por que Deus nunca deixou ele? Porque ele sempre fazia o que agradava a Deus, né? E ele nos prometeu em Mateus 28 que sempre estaria conosco. Como que eu tenho certeza que ele sempre está comigo? Quando eu o agrado. Então a gente começa a observar assim. Dita estas coisas, muitos creram nele. Aqui ele estava falando com todo mundo, certo? Aqui ele estava falando com todo mundo que estava escutando. Agora, no 31, ele já está mudando de pessoa. Ele já está falando com quem creu e não com todos mais. Porque um disse ali, né? Diz ali, disse Jesus aos judeus que criam nele. Exatamente, aí que vai o ponto da gente parar, ler o texto com calma, né? Refletir no que está escrito. Por quê? Porque o 27, desde o início até o 27, a gente vai ver Jesus falando com a multidão. A partir do 30, ele começa a falar com quem creu. E o texto muda várias vezes. Então no 30, dita essas coisas, muitos creram nele. No 31, ele começa a falar com quem creu. Porque quem não creu está só sentado ali, é como uma pregação. O lado A está glorificando, está batendo palma para Deus, não para o pastor, né? Porque a Bíblia declara que a glória e a honra é a Deus. E o lado B está quieto, sem entender nada, não sabe cantar a canção, repete ou lê o que está escrito, mas o lado A está cantando com o coração e está sentindo a presença do Espírito Santo. Porque creu no Espírito Santo, creu em Deus, creu na palavra de Deus, compreendeu que é morada de Deus e Deus está habitando ali, né? Então algo está acontecendo. Mas quem não está glorificando, quem não compreendeu, não vai entender o que está acontecendo. E aí a gente geralmente, quando a gente está assim, a gente sai da igreja e diz assim, não entendi nada hoje da mensagem. Você pergunta qual texto foi lido, não sei qual texto foi lido, pior que é verdade, não reparei o texto que foi lido. Então a gente deve compreender como estar, como adorar, como se posicionar, né? E como entender. E o que acontece? Disse o versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é o que a gente leu lá em João? João 8. Deixa eu achar. Capítulo 15, versículo 8. 15. A mesma coisa, Jesus está ensinando aqui e lá ele faz uma repetição para os seus discípulos. Então aqui, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Como que então eu vou conhecer a Cristo? Quando eu me tornar discípulo dele.
E por eu ser discípulo de Cristo, ou seja, eu seguir o que ele me ensina, porque eu estou lendo a palavra, estou procurando seguir o que está escrito ali, para agradar a Deus, né? Porque ele ensina lá no versículo 29. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, a hora que eu sou discípulo, eu começo a fazer o que agrada a Deus. E ao eu fazer o que agrada a Deus, eu conheço a verdade, porque eu sei quem é a verdade. E essa verdade me liberta, porque o 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu começo a compreender um bolo de informação que eu sempre escutei pela metade, ou sempre li pela metade, e nunca compreendi. E ficou aquelas informações um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas da hora que eu começo a ler, elas se juntam tudo, e eu compreendo todo um contexto. Colocando, montando o quebra-cabeça, né? Exatamente. Mas como que isso acontece? Nosso horário está quase em cima. Vamos ver o livro de Deuteronômio, Alessandro. Deuteronômio. Capítulo 32. Deuteronômio? Deuteronômio. É um cântico de Moisés que nós vamos ler. Nós vamos ler 2 versículos aí. Que vai falar aí o cântico aí. Ele é, bem dizer assim, vamos falar, uma exaltação a Deus. Vai falar das obras de Deus, tanto também como uma confissão de fé. Só que nós só vamos usar 2 versículos. Daí depois, quem quiser meditar nele, lá no capítulo inteiro, para conhecer, pode meditar, né? Pode conhecer lá, fica à vontade. Mas, observa comigo o versículo 2 e o versículo do 2 ao 4. Moisés diz assim: goteja a minha doutrina como a chuva, e destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas d'água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, e engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, e suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e não há injustiça nele. Ele é justo e reto. Então, se alguém te perguntar quem é o teu Deus, você já sabe explicar, né? Se alguém te falar assim, mas o que você me diria sobre o seu Deus? Você já sabe onde encontrar. Você lê, já há a possibilidade do Espírito Santo te fazer lembrar. Fazer lembrar o que você leu. Por que a gente diz isso? Porque Efésios capítulo 1, versículo 13, é um texto que eu sou apaixonado por ele. Que me abriu a mente assim, de um jeito quando eu li que me marcou. E eu gravei ele. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz assim: ouvindo porventura alguém o evangelho da salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa, que para nós, hoje não é mais promessa, é realidade. Age em nós. O que está escrito já? Não é isso? Sim. Leia na tua versão aí como que está escrito. Aqui está escrito assim, 1:13, né? Uhum. E também nele que vós estáis, também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu vou ler o 14 também. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Exatamente. Para que somos? Para louvor da glória de Deus. Para que vivemos? Para louvor da glória de Deus. Por que vivemos diferente do mundo? Que nem a gente iniciou lá no Provérbios, resguardando nossos pés para não andar por maus caminhos? Porque somos para louvor da glória de Deus. É importante a gente lembrar e viver com a consciência de que sim, existe um Deus e que Ele olha por nós, né? Porque muitos, e na grande maioria, vive como se não existisse um Deus. Mas aqueles que receberam a palavra e aqueles que creram na palavra, como estava escrito ali no João 8, e nele creram, e daí Jesus passou a conversar com quem creu nele, nós temos essa consciência de que Deus existe, enviou Jesus, Jesus morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, né,
para perdoar os nossos pecados e ainda nos deu uma promessa que é o Espírito Santo para estar conosco. Exatamente. Então, estamos chegando aí ao final, né, da nossa noite hoje, do estudo aí, que é café com Bíblia, mas não temos café hoje aqui. A gente vai lá para Isaías capítulo 55 agora. Isaías 55. Opa, passei de Isaías aqui. Isaías 55, versículo 10 e 11. Então a gente não pode esquecer, durante todo o processo de leitura, durante todos os nossos dias, nós temos que compreender que a palavra nos aperfeiçoa, nos limpa e nos liberta. É um processo contínuo que ela deve fazer em nossos corações, né? Para nos aproximar de Deus. Como assim? A hora que eu leio e compreendo que ela nos aperfeiçoa, ela nos limpa, ela nos liberta, eu vou compreender, por exemplo, uma questão que todo mundo leva em conta. Eu oro e não sou respondido. Por quê? Se Jesus falou que tudo quanto pedires ao Pai, o Pai vos fará. Por quê? Porque alguma coisa está falhando. Então eu vou ler a palavra e vou compreender aonde eu estou errando, onde eu preciso fazer algo, né? Porque a gente tem que entender assim, uma reação só pode acontecer depois de uma ação, não é verdade? Sim. E a palavra sempre vai me chamar a agir para Deus reagir em cima daquilo. Eu peço perdão e sou perdoado. Eu bato e a porta se abre. Eu busco e daí eu encontro. Eu peço e daí eu recebo, né? Então a gente já vai ver um outro texto aí que vai falar muito das nossas ações para Deus reagir. E ele mesmo falou. Eu só estou mostrando um outro lado da interpretação, por exemplo, né? Uhum. Mas antes vamos ler aí Isaías 55, versículo 10 e 11, que diz assim: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem, a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim a palavra que sai da minha boca não voltará para lá vazia, para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para que a designei. Prosperará naquilo que a designei. Então a palavra de Deus ela vem como uma chuva ou como a neve que desce dos céus e não tornam para o céu sem que primeiro regue a terra, fecundem a terra, faça a terra brotar, dar sementes. E o que era para nós fazer lá no início lá? Lembra lá? Que era para nós dar frutos, né? Se lança a semente na terra, o que ela vai gerar? Ela vai morrer e daí ela vai gerar vida. Então, a gente deve entender que assim é a palavra que sai da boca de Deus. Os Salmos diz que Deus ele não fará voltar nenhuma das suas palavras ditas atrás, mas antes ele terá prazer em fazê-la cumprir, né? Como que eu compreendo? Agora que a gente vai ver a questão da ação e da reação, e aí a gente vai estar aí aberto aí a pergunta, ou logo então a gente vai fazer a oração e encerrar. Vamos lá para, se eu não errar, 2 Crônicas. Segunda Crônicas. Capítulo 7. E eu não errei. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Primeiro eu quero perguntar assim, você é povo de Deus? Você se entende como um povo de Deus? Sim. Se nós entendemos que somos povo de Deus, então devemos entender o versículo 14 aqui. Observe que Deus está falando, né? Vou ler o 13 só para ficar a compreensão do contexto. Mas o que nós vamos meditar aqui para você entender a reação e a ação é o versículo 14. O 13 Deus diz assim: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se até eu enviar a peste entre o meu povo, ponto e vírgula. Agora entra a questão da ação, né? Se eu enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, olha lá, ó, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, é tudo ação nossa, né? É tudo ação do povo. O povo primeiro tem que se humilhar, o povo tem que orar, o povo tem que buscar, e o povo tem que se converter dos seus maus caminhos, para que haja uma reação. Eu tenho um comentário, mas acho que vai prolongar em nosso horário, né? Pode falar. Mas então quer dizer que lendo esse texto, orar e buscar a minha face não são a mesma coisa? Não. É como dizer assim, eu vou buscar a Deus e eu vou buscar a face de Deus. São coisas distintas. Mas é por isso que eu falei que isso ia incumpridar o assunto, né? Quem sabe a gente possa trazer numa segunda-feira. São coisas distintas. Tem a ver com relacionamento. Tem a ver, por exemplo, com a oração no ato do pedir. Tudo quanto pedirem, todo aquele que pedir receberá. Pedir é para todos. Orar e receber é para quem tem relacionamento. Porque Jesus fala ainda que nenhuma palavra saia da vossa boca, Deus já sabe. E daí ele ensina, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quais coisas? As coisas que não deu tempo de pedir na oração. Porque oração não é para eu pedir. A oração é um momento de relacionamento, né? Quer ver um exemplo simples antes de eu ler o restante ali? É assim, eu ligo para o Alessandro, sou amigo dele, né? Sou amigo do Alessandro. E falo para ele assim, Alessandro, tô precisando de R$ 1.000, você me empresta? Ele é meu amigo, ele sabe como é a minha vida, como que eu sou, ele me empresta. E eu pago, porque eu pago minhas contas, né? Eu pago meus compromissos. Dali 3 meses, 5 meses, eu ligo de novo. O Alessandro olha lá o celular, é o Jonathan. Alessandro, você me empresta 2.000? Eu dei uma apertada aqui e eu tô precisando de 2.000, você me empresta? Paguei da primeira vez, eu vou pagar da segunda, não é verdade? O problema não é pagar. E eu paguei os 2.000. Quando virou o ano, eu liguei de novo. Alessandro, você me empresta aí 2.500 aí, porque eu dei uma relaxada ali, tô precisando de dinheiro aí para acertar meus compromissos. E pode ficar tranquilo, eu vou pagar. E paguei da primeira, paguei da segunda. Paga sim na terceira. Pago na terceira, e daí você me empresta. Só que a hora que eu ligar a quarta vez, o que você vai pensar? De novo. Tá precisando de dinheiro. E aí eu vou orar a Deus, Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Pai, eu quero aquilo. Pai, eu quero aquilo. O que será que Deus vai pensar? Então, quando Jesus fala assim, todo que pede recebe, é para todo mundo, né? É algo que não vai falhar, é só andar conforme está escrito ali. Mas também ele falou, pedir em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas que não der tempo de você pedir, pode ficar tranquilo, vai ser acrescentado. E o que é essas demais coisas? Ele fala desde o versículo 25 de Mateus 6. É o que vestir, é o que comer, é o que se regozijar. Só basta a gente compreender que jeito que Deus quer que a gente viva. E aí coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida, porque Deus está acrescentando. O que é melhor, você receber o que você pede ou você receber algo que não deu para você pedir e foi acrescentado? Você não estava contando. Porque a gente conta muito com o que a gente pede, né? Eu pedi, eu vou receber, né? Mas e quando não deu tempo de você pedir, você fica naquela expectativa. E de repente você vem e recebe. E eu acredito que é melhor. Ah, sim, com certeza. Né? Então, Deus chama atenção no versículo 14 dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, agindo, se humilhando, orando, me buscando, se convertendo dos seus maus caminhos, então é só eu me humilhar? Não. É só eu orar? Não. É só eu buscar a Deus? Ou então eu parar e refletir, poxa, mas então orar e buscar não é a mesma coisa. Que nem o Alessandro falou, aí já entra um conflito de pensamentos. Mas então também não é só eu me converter dos meus maus caminhos, eu tenho que fazer mais coisas, sim, eu tenho que fazer mais coisas. E daí o que vai acontecer? Aí Deus fala assim, então eu ouvirei dos céus e farei o quê? Perdoarei os seus pecados. E ainda sararei a sua terra. Então Deus vai fazer muita coisa, né? Se eu me humilhar, orar, buscar e me arrepender dos meus maus caminhos.
porque converter e se arrepender é o mesmo termo. Então a gente só precisa entender que a palavra de Deus quer nos ensinar isso daqui, que eu devo sim me humilhar, orar, buscar a Deus, me converter dos maus caminhos, para que Ele me perdoe, né? Para que Ele me ouça, porque Isaías 59, versículo 2 lá diz que é os nossos pecados que fazem separações entre nós e Deus. Então, se eu tenho pecado que eu não confessei, eu posso orar, e a Bíblia está dizendo que o meu pecado está me impedindo de ter esse acesso. Acesso que Jesus garantiu para nós, né? Porque Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: chegai-vos ousadamente diante do trono da graça. Porque nós temos lá um sumo sacerdote, não como o que tinha aqui na terra. E aliás, o santuário lá, a Bíblia diz que não é feito por mãos de homens. Só que eu preciso ler a palavra de Deus para compreender este montante de informações e nos momentos oportunos o Espírito Santo agir na minha vida e me fazer lembrar, né? Sim. Então, O importante da gente conhecer e entender é justamente para que aconteça de quando for fazer, faça da maneira correta, né? Como nós citamos no começo lá, que fazer a coisa certa de maneira errada, esperando resultados, né, bom. Então é importante sim a leitura da palavra, porque hoje o Jonathan trouxe aqui, né, Jonathan, o assunto sobre que a palavra ela nos, como é que é a palavra lá? ela nos aperfeiçoa, nos limpa e nos liberta. E ela nos liberta. E entendendo isso, nós passamos a ter propriedade quando formos praticá-la, né? Então, para a gente encerrar, vamos ler Provérbios capítulo 1, versículo 23, o último texto, e aí a gente dá um tempinho, ver se tem alguma pergunta aí, e faz uma oração e a gente vai para casa poder tomar um café, né? Pois é, vamos ter que ir para casa, certo? Tomar um café hoje. Então, Provérbios capítulo 1, versículo 23. Talvez esse texto nunca tenha te chamado a atenção, mas se você prestar atenção hoje, ele vai te chamar muita atenção. Então hoje aqui nós falamos de repreensão, de correção, de ensino, né? De limpeza, de aperfeiçoamento, de libertação. E olha o que Provérbios 1, 23 diz. Se você compreende a palavra como a palavra de Deus, então é Deus falando para nós, né? E diz assim: atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. E daí? Vale a pena? Não é basicamente tudo que a gente falou? Não é tudo que a gente disse? Então que você se disponha a investir tempo em ler a palavra de Deus. Que você se disponha a investir tempo e meditar na palavra de Deus. Refletir sobre ela. Não leia como um livro comum, mas leia esperando ver Deus agindo na tua vida, Deus falando com você, Deus tocando no teu coração. Leia com fé, sabendo que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz lá claramente: Deus não muda. Basta nós crermos, nós termos fé, que eu vou ler aqui algo que me dá conhecimento para a vida eterna. Jesus fala em João 17:3 que a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo como o enviado dele. E o que traz alegria também, né, Jonathan, é saber que, como você falou agora, ler a palavra, né, crendo com fé que Deus faz grandes coisas e coisas maravilhosas em nossa vida, mas há uma alegria maior ainda, porque quando a gente começa e dispõe o coração a entender a palavra de Deus e a ler e a buscar, separa tempo para ler a palavra, nós temos a certeza de que nós vamos conhecer a Deus. Essa é uma alegria muito grande, nós vamos conhecer o Criador, nós passamos a entender e conhecer Jesus Cristo, na companhia do Espírito Santo. Então, quem sabe até seja uma pergunta, né, de alguém assim,
Como faço para eu ser cheio do Espírito Santo? Ali Deus falou, né? Atentai para a minha repreensão e derramarei copiosamente o meu Espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Ah, eu queria aprender a palavra de Deus. Eu queria isso, eu queria aquilo. Atenta-se para a repreensão de Deus. Atenta-se para a palavra de Deus. Medita nela, invista tempo lendo, né? A gente hoje está privado de se reunir no templo. Mas saiba você que o templo é você. Que a casa é você. E que Deus te chamou e Deus te escolheu para habitar em você, né? Ele quis isso, foi um desejo dele. Quando eu pensava comigo assim, quando ninguém olhava para mim, quando ninguém me dava valor, quando ninguém pensava em mim, eu conheci um Deus tão maravilhoso que me quis, pensou em mim, me escolheu, me elegeu e me deu ordens, me deu uma palavra de vida eterna, me deu mandamentos, me deu preceitos, me deu uma palavra para mim meditar dia e noite, onde Ele fala comigo, onde eu interajo com Ele, onde eu tenho relacionamento com Ele, onde eu aprendo sobre Ele, onde eu compreendo o que Ele quer de mim. E daí de repente a gente chega a conversar com alguém e fala, não, esse daqui Deus me deu, esse daqui Deus me deu, não, esse daqui Deus me presenteou, não, esse daqui Deus fez na minha vida, né? Porque eu digo uma coisa, quem viu a minha vida e quem vê a minha vida hoje, vê Deus agindo. Porque a gente só precisa se entregar. A gente só precisa se doar. A gente só precisa investir um tempo. E daí, Alessandra, a gente tem alguma pergunta? Pois olha, no YouTube aqui não vi comentário de ninguém, não. Eu acho que... Então deu pra entender tudo ou não deu pra entender nada? Não deu pra entender nada, né? Mas é bênção, né? Porque a irmã aqui, ó, tem três irmãos aqui que quero mandar um abraço, né? O irmão Anderson, que nunca perde. Ah, o Anderson a gente... O Anderson é companheiro. Tem a irmã Jéssica Marcondes e a irmã Manira, né? Ah, sim. Que estão aqui, são 3 irmãos que a gente... Sempre estavam com a gente presencialmente. Na sala, né? Mas é interessante, você falou da igreja fechada, né? Agora a gente tá batendo um papinho bem rapidinho aqui, nós já encerramos. A respeito da igreja fechada, né? Infelizmente, né? E por vontade permissiva de Deus, né? Aconteceu tudo isso aí. E talvez um dos problemas de uma igreja fechada, o templo com as portas fechadas, né, o prédio, são pessoas que não conhecem ainda, né, a Cristo e que talvez no momento de dificuldades correriam para uma igreja, né, em um culto, participar de um culto, pedir uma ajuda. Mas você que está acompanhando essa programação, esse programa Café com Bíblia, e deseja abençoar alguém e de repente sentiu no coração e entendeu que o que nós falamos aqui você vai conseguir abençoar alguém, compartilha, manda, né, comenta lá e marca a pessoa, para que mesmo assim, com as portas do prédio fechada, do templo fechada, ainda assim nós consigamos ainda ganhar almas para Jesus, né? Exato, esse é um Porque ponto principal. a porta do templo fechada é ruim sim, né? Não é bom não, porque às vezes uma pessoa em desespero não tem para onde correr, não tem para onde ir. Por mais que nós tenhamos atendimento sim durante todo o dia aqui na igreja, né, mas muitas vezes algumas pessoas por passar em frente e ver que não tem culto, que não se achegam. Mas compartilhe, né, abençoe alguém, ou você mesmo, pratique, faça parte, né, pregue o evangelho, manda um versículo, faça uma oração, né, como a gente já sabe que muitos já fazem isso, né. Então, nesse tempo difícil, né, onde vivemos, é importante sim apregoar cada vez mais a palavra de Deus. E como a gente não teve, né, nenhum comentário aqui, que Deus abençoe a sua vida que esteve nos acompanhando aí, né, Jonathan? Muito obrigado pela paciência, né, de vocês. Jonathan vai querer fazer uma oração para encerrar? A gente vai fazer uma oração para encerrar, né? Então a gente fala aí para vocês aí que a gente é muito grato pelo carinho, né, do pessoal que está acompanhando aí, que vocês sejam ricamente abençoados pela palavra de Deus, né, que vocês sejam alcançados pela mensagem da Bíblia, né, que vocês compreendam quando lerem, que vocês tenham sempre desejo por aprender, porque acesso à informação todo mundo tem, basta querer, né. Então que Deus abençoe a todos vocês. E eu convido vocês agora a orar agradecendo a Deus, né? Porque pela oportunidade de termos o estudo e por podermos estar juntos, embora separados, né? Então,
Curve aí a sua cabeça onde você está e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos porque aqui estivemos falando da Tua palavra, Pai. Que esta palavra que aqui falamos toque os corações daqueles que ouviram, ó Deus. Que eles tenham desejo de compartilhar, ó Pai. Que eles tenham desejo de amar o próximo, ó Deus, e fazer com que esta palavra chegue a mais corações, a mais pessoas. Que o Teu Espírito Santo esteja na vida de todos nós, ó Pai, nos guiando, nos conduzindo pelos Seus caminhos, que são retos e perfeitos. Que nos ensine o Espírito Santo a viver de acordo com a Tua vontade. Que tenhamos uma noite abençoada, guardada e protegida por Ti, ó Deus. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço por este momento. Amém. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Até Deus a próxima. abençoe. Até segunda-feira que vem. Ah, amanhã tem culto. 8 horas. Aquilo que nós pensamos ou imaginamos, o Senhor tem sempre mais. Aquilo que não chegou ao nosso coração, aquilo que não chegou ao entendimento, é o que o Senhor tem reservado para nós. É o que o Senhor tem reservado.